Saldo a você, com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Vou falar de um assunto de grande importância para todos os seguidores de Cristo. É sobre as mentirosas maravilhas de Satanás. Que diz que católicos e evangélicos apostatados não fazem milagres. Sim, eles fazem milagre. E as pessoas acreditam que os milagres realizados por essas igrejas é uma prova que as mesmas estão com Deus. Mas o próprio Cristo nos adverte que o engano seria através de milagres. Nós vamos iniciar esse importante assunto com Mateus capítulo 24 e o verso 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falso profeta é aquele que vem em nome do Senhor e na realidade ele não é. Profeta de Baal, ele não é falso profeta, ele é profeta de Baal. O engano não será fora do cristianismo, o engano será dentro do cristianismo. E se milagre não é uma prova que uma igreja está com Deus, então o que é? Em Mateus capítulo 7 e o verso 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muito naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não basta somente chamar Senhor, Senhor, sem fazer a vontade do Pai. Devemos chamar Senhor, Senhor, mas ao mesmo tempo fazer a vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai? Em Salmos 40 e o verso 7, Cristo falando de si mesmo, antes de vir à terra, ele diz, verso 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esta é a vontade do Pai. Dentro do coração de Cristo está a lei de Deus. E assim todos os seguidores de Cristo têm que aceitar a lei de Deus dentro do coração. Obedecer o decálogo dos 10 mandamentos. E Cristo, antes de ascender ao céu, em João capítulo 15, e o verso 10, ele diz, tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. E em Hebreus capítulo 10 e verso 16, falando da nova aliança, diz assim, Hebreus capítulo 10 e o verso 16, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Esta é a nova aliança, a lei de Deus dentro do coração de cada seguidor de Cristo. E o que é ser praticante de iniquidade? Em 1 João, capítulo 3 e o verso 4, na Bíblia traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, diz, a todo aquele que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. E na edição atualizada, revista e corrigida, diz, e na edição atualizada, revista atualizada, diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Portanto, iniquidade é pecado, e pecado é a transgressão da lei. Portanto, toda pessoa que não faz a vontade do Pai transgride a lei. Portanto, os milagres realizados por pessoas que não obedecem o decálogo dos 10 mandamentos, incluindo o sábado do Senhor, o 4º mandamento, esses milagres
não procede do espírito que vem de cima, mas do espírito que vem de baixo. Por quê? Porque exalta as suas próprias tradições, como está em Marcos, capítulo 7, e o verso 6, que diz: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 7. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. É assim o que está acontecendo com as milhares de igrejas de hoje do cristianismo. Negligencia o mandamento de Deus, o santo sábado, para exaltar a tradição de homens, que é a guarda do domingo, o qual não se encontra nem no Velho e nem no Novo Testamento a ordenança para santificar o primeiro dia da semana. Portanto, os milagres, como eu já disse, realizados por uma igreja que não guarda o sábado, é inválido. É do espírito que procede de baixo, não do espírito que vem de cima. Na batalha final, quando o decreto dominical, que é o sinal da besta, ser posto nos Estados Unidos, então inicia-se as mentirosas maravilhas de Satanás mais amplamente, para se cumprir o que está escrito em Apocalipse capítulo 13 e o verso 13, e Apocalipse capítulo 16 e o verso 13 e o verso 14. Apocalipse capítulo 13 e o verso 13 e o verso 14 diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Apocalipse capítulo 16, e o verso 13 e o verso 14. Verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. As 3 religiões do mundo junta no ecumenismo, espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatados. Os 3 farão poderosos milagres para tentar provar que o dia do Senhor é o domingo, mas na realidade não o é. Os anjos maus personificarão os nossos entes queridos que dormem em Cristo, e virá até nós com a Bíblia na mão, e dizendo as mais perigosas heresias, dizendo que Deus mudou o santo sábado para o domingo. E a verdade que os adventistas devem ouvir é que todos precisam ter um conhecimento profundo a respeito do santuário celestial, porque surgirá doutrinas falsas dizendo que não há um santuário no céu. Se não há um santuário no céu, também não há a arca do concerto da nova aliança. E dentro da arca, o qual está a santa lei de Deus, os 10 mandamentos do decálogo, também não existe. E se não existe o santuário no céu, para que guardar o santo sábado? E assim, milhares de pessoas serão enganadas. Muitos que guardam o santo sábado no tempo dessas heresias, no tempo desses milagres, mais amplamente, no tempo do decreto dominical, passará a guardar o domingo e pisará o santo sábado do Senhor. Mas o remanescente permanecerá firmes e Deus estará com eles.